Estamos iniciando o segundo trimestre de 2020 e esse trimestre o assunto é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Falaremos sobre a carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso. Comentarista dessa lição é o pastor Douglas Batista, doutor em teologia, que tem um vasto conhecimento teológico e de outros assuntos também. Escreveu a lição desse segundo trimestre, 3 meses estudando sobre a carta aos Efésios, também um livro que acompanha a lição, um livro de subsídios que ajuda com mais elementos e mais assuntos para que a lição fique completa e os alunos sintam-se agraciados com os conhecimentos da Bíblia Sagrada. A lição de hoje é a lição de número 1. Datada do dia 5 de abril de 2020, com o título Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Texto áureo está em Efésios 1 e 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ela é conhecida como a rainha das epístolas, uma das epístolas mais ricas, trazendo assuntos que mostram, de fato, a teologia da igreja, que nós estudamos sobre a eclesiologia. Então, Paulo, a partir desta carta, ele desenvolve diversos assuntos estudados na teologia e na eclesiologia, que mostram que a igreja ela precisa de assuntos principais, ou a própria igreja tem assuntos extraordinários, como Cristo, cabeça da igreja, como Cristo, como a igreja, o corpo de Cristo. Então são assuntos extraordinários que nós vamos ver ao longo desta carta, ao longo desse trimestre, estudando assuntos primários da igreja, assuntos necessários na atualidade. Alguns entram na questão da dúvida se Paulo de fato é o autor da carta aos Efésios, mas pelo que sabemos, uma boa parcela dos estudiosos da Bíblia acreditam que Paulo de fato é o autor da carta aos Éfesos. Então ele é de cunho dele, é quem escreveu para os irmãos, para a igreja que estava em Éfeso. Alguns chegam a dizer que ele esteve em Éfeso evangelizando entre a população de Éfeso durante aproximadamente 3 anos. E durante esses 3 anos ele ganhou muitas almas para Cristo. Era muito conhecido na cidade de Éfeso, até o momento que ele parte para Jerusalém, e de Jerusalém ele é preso, e preso ele vai para Roma, e de Roma ele escreve a carta para os Efésios. Então a carta aos Efésios é uma das cartas escritas da prisão. E o ano aproximadamente, alguns dizem 60, outros 61, até 62, porque a cronologia bíblica ela tem uma variante, nunca é exata. Então sempre alguns para menos, outros para mais, mas nunca coisa extraordinária, sempre 2, 3, 4 anos de diferença. Então aproximadamente entre o ano 61, entre o ano 62 da era cristã, Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia Menor. Era conhecida pelo seu centro comercial, comercializava, era uma grande estrutura daquela cidade. E ali também estava presente na cidade de Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da Diana dos Éfesos. Alguns falam templo de Artemis, mas o templo da Diana dos Éfesos. O templo da Diana dos Éfesos, conhecido naquele período em todo o Império Romano, por causa da quantidade de fiéis que tinha e do monumental e da estrutura do templo que era realmente espantosa. Então as pessoas conheciam a grande cidade e já se lembravam do templo da Diana dos Éfesos. E aquela cidade era uma cidade totalmente idólatra, que servia a Diana dos Éfesos e que dificilmente aceitariam outra religião, porque eles estavam apegados às suas idolatrias, às suas práticas. Alguns estudiosos dizem que nesse templo ficavam várias sacerdotisas que se prostituíam com seus fiéis, porque eles acreditavam que através do relacionamento sexual entre as sacerdotisas e os fiéis viria
a fertilidade para a cidade. E a cidade seria fértil, tanto nas questões de plantações, quanto na prosperidade. Era a partir desses relacionamentos com as sacerdotisas que vinham a prosperidade para a cidade. Então, dificilmente outras religiões tinham, de fato, uma brecha para entrar nesse mundo da Diana dos Éfesos. Quem que é o remetente? Paulo, ele próprio fala na sua carta que ele é o apóstolo de Cristo, constituído por Cristo, isto é, não foi por nenhuma força exterior, nenhum clero, nenhuma igreja, nenhuma denominação que colocou Paulo como apóstolo, mas ele mesmo se intitula apóstolo de Cristo, quer dizer, Cristo é quem chama ele. E nós temos bem claro na chamada de Paulo, quando ele está indo para destruir os cristãos que estavam em Damasco, e de repente ele tem um encontro com Cristo, com o Criador, e Cristo faz a chamada para Paulo, e está bem patente ali que o encontro de Paulo com Cristo fez com que a fé de Paulo crescesse em Cristo, fez com que ele estivesse salvo, e ele, por ser um doutor da lei, de repente entendeu plenamente qual que era o objetivo da lei, que a lei não veio para colocar o pecador a salvo, mas para apontar o pecado, para mostrar o pecado desses pecadores. E Paulo entende muito bem isso, interpreta muito bem isso, e a partir daí ele se torna um dos teólogos mais importantes daquele período, e até na atualidade, escrevendo 13 cartas, mostrando claramente as doutrinas bíblicas expressas nessa sua carta. Então, nas cartas de Paulo, nós vemos presente sobre a cristologia, nós vemos doutrinas presentes como o pecado, nós vemos presente doutrinas nas cartas de Paulo como a justificação, como a santificação. Paulo fala também da adoção, Paulo fala da escatologia bíblica, Paulo fala da eclesiologia, Paulo explica sobre a salvação. Então, Paulo teve, de fato, um dos papéis mais importantes na história do cristianismo, um dos maiores nomes brilhantes do cristianismo, que contribuiu hoje para o nosso conhecimento, para que hoje nós pudéssemos falar, versar muito bem sobre qualquer doutrinas bíblica. Paulo teve uma participação extraordinária. Portanto, não só a carta aos Éfesos, que ela é interessante e precisa para a nossa meditação, a nossa comunhão, a nossa citação, mas também as demais cartas, porque elas se completam. E até porque naquele período, as cartas que Paulo escrevia para as igrejas, elas eram trocadas. As cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto era lida e copiada e passada para outras igrejas, da de Tessalônica, por exemplo. A carta que Paulo escreveu para Tessalônica, ela voltava nas mãos dos coríntios para que eles pudessem ler também as advertências, os estudos e os ensinamentos que estavam em cada carta. Então, assim, haviam uma troca de cartas entre as igrejas neste período. Mas como nós estamos estudando especificamente a carta de Paulo aos Éfesos, nós vamos ficar limitado a estudá-la, porque com certeza este trimestre ele nos enriquecerá sobre esta carta. Esta carta, durante esses 3 meses, proporcionará conhecimento extraordinário revelado para Paulo, e através do entendimento que ele tinha também do Antigo Testamento e as novas revelações que ele recebe do Espírito sobre isso, é que ele escreve a carta aos Efésios. E essa carta hoje ela entra no cunho doutrinário. Muitas doutrinas estão inseridas nessa carta, por isso a necessidade de conhecer a carta, de conhecer o seu autor, de conhecer os destinatários e também de estudar os assuntos ali especificados e elencados. Os destinatários da carta são os crentes de Éfeso, que Paulo chama de santos em Cristo e fiéis. Observe que aqui já dá para nós versarmos sobre o assunto da carta de Paulo, porque santo aqui significa separado. Então eles entendiam muito bem que eles estavam agora separados da idolatria da Diana dos Éfesos. Eles precisavam entender que eles não praticavam mais atitudes no templo de Diana dos Éfesos e não comungavam mais com a doutrina do templo da Diana dos Éfesos. Agora eles não eram mais idólatras, agora eles tinham conhecimento, agora eles não eram mais cegos, agora eles sabiam o caminho verdadeiro, agora eles não estavam mais enganados pela idolatria e pelos costumes e práticas abomináveis do templo, mas agora eles estavam livres e estavam separados. Esta é a ideia de santos, de ser separados, cortados.
Eles estavam cortados dos laços da crença da Diana dos Éfesos, estavam cortados das doutrinas, dos ensinos das sacerdotisas e agora estavam presentes em Cristo, servindo a Cristo, obedecendo a Cristo. Esses santos, que significa separados, é por isso que Paulo já começa na sua carta dizendo aos santos e fiéis. Por quê? Porque todo santo precisa ser fiel. E se todo fiel quiser ser santo, ele precisa as duas coisas na sua vida: estar separado e praticar fidelidade. Não basta somente ser santo. O santo aqui não significa ausência de pecado, que Paulo quer dizer. O santo aqui significa alguém fiel. Por mais que tenhamos pecados, mas a fidelidade, a doutrina de Cristo faz com que nos arrependamos dos nossos pecados cada dia mais e procuramos uma vida cada dia mais parecida com a vida de Cristo. Nós vamos crescer até chegar à estatura de Cristo, isto é, deixando as coisas, os embaraços, o pecado, e cada vez nos arrependendo e nos aperfeiçoando em Cristo, até o dia que Cristo nos transformará o nosso corpo abatido em glória, e o pecado será extinto da nossa alma, a obra da carne sairá, o Espírito estará purificado e o corpo, com a gloriosa bênção de Deus, um corpo glorioso, estará isento então do pecado. Mas enquanto estivermos santos, precisamos ser fiéis, e sendo fiéis, praticar a santidade em Cristo. Então aqui Paulo já fala de duas coisas imprescindíveis: a santidade e a fidelidade em Cristo Jesus. E ele chama esses santos porque assim eles precisavam brilhar naquela cidade como pessoas diferentes, com crenças em Cristo, com a fé em Cristo, não mais em um grande templo. Para a igreja que estava em Colosso, ele escreve também na sua carta, dizendo assim, que o objetivo da igreja era que eles brilhassem como astros. Então isto é, ocupar uma posição de destaques, de tal forma que todos vissem a luz que estava na igreja. É assim que os astros se destacam. No meio da noite, na lua cheia, você olha para ela e percebe que ela está cheia, está bonita, a claridade da luz. Quando olhamos para o sol ao meio-dia, os que conseguem olhar percebem que o sol está no seu fulgor veraz ao meio-dia. Então, assim são os crentes, eles devem ser como os astros, assim que Paulo está dizendo a Colosso. E para os crentes que estavam em Éfeso, da mesma forma, santos e fiéis. Qual o objetivo desta maravilhosa carta que Paulo escreve? Ele fala ainda do versículo 3 ao 14, que é um texto grande, sem ponto, sem parágrafo. Paulo vai falando os objetivos, ele fala das bênçãos de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então aqui Paulo fala as bênçãos específicas para a igreja. Às vezes nós tenhamos o livro de Deuteronômio, que é o livro da lei, dita sobre as bênçãos e as maldições. As bênçãos para quem obedecesse à lei do Senhor, e as maldições para quem desobedecesse às leis do Senhor. Às vezes nos apropriamos destas bênçãos. Alguns não gostam quando eu digo que essas bênçãos são específicas para o povo de Israel, porque eles viviam naquele período, é um outro período, é a época da lei, e as bênçãos eram decorrentes do que? Eles teriam terras, teriam gado, seriam criadores de gado, seriam cabeça e não cauda. E hoje em dia, literalmente falando, dificilmente todos da igreja de Cristo são criadores de gado. Pode ser que haja aqueles que criem gado, aqueles que adquirem terras e vão cuidar das suas terras, mas não é na totalidade da igreja, quanto era no povo de Israel. O povo de Israel, eles recebiam terras, todos tinham terras com exceção dos levitas, e todos criavam algum ou plantavam algo, com exceção da tribo de Levi. Agora, alguns se apropriam dessas bênçãos e acreditam que seja para nós, diz que nós somos o novo Israel. Agora, se nós somos o novo Israel, há uma nova aliança, há um novo testamento para o novo Israel, porque o fim da lei antiga é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não que nós não tenhamos bênçãos tanto quanto ao povo de Israel, nós temos. Mas essas bênçãos, elas estão no Novo Testamento. E Paulo já começa dizendo quais são essas bênçãos, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Então, já estamos abençoados. O primeiro versículo que Paulo começa é esse, já estamos abençoados. Então Paulo começa, nós percebemos do versículo 3 ao 14, ele começa a jorrar
Ele começa a dizer coisas belas, coisas preciosas para a igreja, como essa igreja, e de fato a igreja é, uma preciosidade dos olhos de Deus. Então ele vai revelando coisas extraordinárias, coisas bonitas, coisas contempláveis. É assim que Paulo vai dizendo. Então depois vocês lêem do versículo 3 ao 14, como que Paulo ele fala sem pontuação, sem parágrafo, tudo aquilo que Deus vai revelando para a sua vida, à medida que ele vai, na sua caneta, escrevendo para a igreja de Éfeso. E a cidade de Éfeso, uma das maiores pelo seu comércio e conhecida pela sua idolatria, tinha aproximadamente umas 500.000 pessoas. E também tinha um anfiteatro que comportava 25.000 pessoas, a capacidade que o anfiteatro tinha naquele período, que tinham com pistas de danças, pistas de corrida, esportes e ainda lugares para palestras. Então as pessoas de fato gostavam do esporte ali presente em Éfeso e na prática da religiosidade. É nesse meio termo que Paulo pregou o Evangelho de Cristo. É nessa igreja que ele fala de Jesus ressurreto e que consegue êxito quando algumas pessoas se arrependem dos seus pecados, dão crédito às mensagens de Paulo e aceitam a Cristo, então é formado a igreja. E Paulo não se descuida da igreja, por mais que ele estivesse preso, ele estava ensinando a igreja, estava doutrinando através de cartas para que a igreja continuasse firme no propósito, que era servir a Deus e receber as bênçãos do Senhor. No terceiro ponto da lição, Paulo fala do propósito de escrever aquela carta. Qual que era o propósito? Lógico que mesmo em Éfeso havia a sinagoga, existiam os judeus que ainda viviam na prática da lei. E Paulo sofreu muito na mão desses judeus, sofreu muito na mão dos legalistas que queriam que o cristianismo ou a graça de Cristo fosse submetida novamente à lei. Paulo então entrou em confronto com esses judeus, falando de fato as revelações da lei, falando de fato qual o objetivo da lei, que não era salvar, mas mostrar a Cristo. E alguns judeus se converteram, mas ainda existiam alguns confrontos, mesmo em alguns lugares que os judeus cristãos aceitavam a mensagem de Cristo salvífica, mas queriam ainda comungar com os dois testamentos, vivendo sobre a lei, com a prática da lei e ainda querendo a observância do Novo Testamento. Então a igreja de Éfeso ainda tinha conflitos sobre esses cristãos e sobre esses judeus. Então Paulo adverte que eles precisavam ter o entendimento e viver em harmonia, não viver em dissensões. A mensagem, o propósito da carta é exatamente isso, mostrar uma vida diferente da igreja para com o comportamento da lei, porque eles precisavam entender que a lei tinha cumprido o seu papel e que a graça agora veio como conhecimento da verdade, mostrando a graça, a salvação em Cristo para aqueles que a lei condenaram. Então Paulo, ele, na sua maestria, consegue identificar esses judeus que muitas vezes estavam entrando em conflito com a igreja. E o segundo ponto do propósito da carta de Paulo para os cristãos que estavam em Éfeso era mostrar um estilo de vida diferente, que os cristãos agora que aceitaram a Jesus como seu Salvador não viviam ou não vivem na prática da idolatria, cultuando festas como as determinadas pela idolatria do templo de Éfeso. Os cristãos precisavam viver de um modo diferente, era um novo estilo de vida. É assim que Paulo escreve, mostrando nessa carta, que aqueles que aceitaram Jesus têm uma outra proposta, têm uma esperança em Cristo e vivem diferente, o pensamento é diferente, a mensagem deles é diferente e até o objetivo da busca da religiosidade é diferente. Então Paulo mostra esse novo estilo de vida e é isso que nós precisamos passar para a sociedade atual. Aqueles que aceitam a Cristo, eles precisam ter um estilo de vida diferente, com práticas diferentes da que eles trouxeram do mundo. Enquanto eles estavam no mundo, o seu pensamento estava voltado para alguma coisa extraordinária. Mas agora, quando aceitaram a Cristo, o extraordinário é Jesus. A mensagem é da cruz. E é através da fé e pela graça, o estilo de vida, o comportamento, as palavras, as reações, os temperamentos de quem aceita Cristo, eles são dominados pelo Espírito. Este é o estilo de vida diferente que Paulo quer mostrar para os cristãos que estavam em Éfeso. E hoje é assim que nós devemos observar a nossa vida. Todo cristão, ele precisa ser santo, precisa ser separado, como Paulo escreveu anteriormente.
Se somos separados do mundo, não vivemos como o mundo, na prática das coisas que o mundo pratica. Se somos separados em Cristo, o nosso estilo de vida, eles tem que ser percebido pelas pessoas que estão no mundo como alguma pessoa diferente, que vive diferente, são santos, são separados das práticas mundanas e vive uma vida de fidelidade em Cristo. Por isso que é importante essa carta, porque nós nos espelhamos nela. Nós que já somos cristãos, já somos salvos, somos santos, precisamos ser fiéis agora para com os mandamentos divinos. No terceiro ponto, Paulo diz da mensagem. Então ele escreve a mensagem de Cristo como cabeça da igreja. A cabeça é quem dá as ordens para todo o corpo. É na cabeça do ser humano que está o cérebro. E a alma atua ali, mostrando que a cabeça, o cérebro que dá comando para o braço, para as pernas, para todos os membros do corpo funcionarem perfeitamente, ou obedecer às suas ordens. Cristo como a cabeça da igreja, ele é quem manda na igreja, ele é a autoridade máxima, ele é quem põe, ele é quem tira, ele é quem mata, é quem deixa viver, é quem dita as suas ordens e nós obedecemos. A igreja é um corpo de Cristo. Então Paulo já começa falando a nossa relação com Cristo, a nossa relação com o Criador, a nossa relação de obediência e de viver em sintonia com as ordens de Cristo, com o comando de Cristo. Paulo ainda fala sobre o propósito de Cristo ter vindo ao mundo. Qual o objetivo de Cristo vir e morrer? Então ele revela na carta aos Éfesos qual é este objetivo, que era salvar e criar para si um povo seu. Paulo também mostra a reconciliação, são assuntos que ele fala na carta, sobre Cristo reconciliou consigo a igreja. Enquanto nós estávamos no mundo, éramos inimigos de Deus, não tínhamos diálogos com Deus, não receberíamos a mensagem de Deus, os objetivos de Deus, as revelações de Deus, o amor de Deus, porque éramos inimigos. Então Cristo é quem faz essa reconciliação entre os seres pecadores e o seu próprio Criador, Deus. Ele é quem é o intermediário, Paulo revela nisso, fazendo a reconciliação. Agora não somos mais inimigos de Deus, mas somos amigos de Deus. E se somos amigos de Deus, recebemos a sua doutrina, dialogamos e temos liberdade com Ele. Paulo mostra nas suas cartas essa prioridade da igreja. Paulo também revela a unidade no Espírito de Deus, a igreja viver unida no Espírito de Deus. Paulo fala sobre a igreja a questão da operação do Espírito Santo de Deus na igreja. Paulo também demonstra a questão do fruto que é produzido na igreja através do Espírito de Deus. Então são assuntos extremamente necessários. A igreja perceber a ação do Espírito de Deus, que quando evangelizamos, não somos nós que convencemos os pecadores, mas a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que se encarrega de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então são assuntos necessários na atualidade sobre as doutrinas da igreja presente na atualidade, como também na época de Paulo. Paulo mostra o novo relacionamento conjugal, mostra a nossa luta contra as forças do diabo. Paulo mostra também o nosso estilo de vida e ainda por cima ele mostra uma combinação de doutrinas com o estilo de vida cristã. Fica bem claro na mensagem, na epístola de Paulo, qual o estilo de vida cristã que a Bíblia demonstra através da sua epístola. Portanto, a epístola aos Efésios é uma das mais imprescindíveis e necessária para a nossa vida. Nesse trimestre estaremos estudando essa rica lição com esses assuntos voltados para a igreja, a eclesiologia. Nós precisamos saber ou diferenciar a igreja de instituição, de organização social com seus deveres, com suas políticas, com seus direitos, da igreja como organismo vivo, que Cristo é o cabeça e nós os membros. Há uma diferença em um organismo vivo, ou a igreja visível da igreja invisível. E essas prerrogativas da igreja nós aprendemos com a carta de Paulo aos Efésios. Então agora quero trazer alguns subsídios para os professores, para que eles possam observar e ler algumas curiosidades, alguns assuntos da introdução. Esta é uma aula introdutória, né, inaugurando o trimestre. Depois nós vamos falar sobre cada assunto especificamente com o seu teor. Mas vejam agora, quero mostrar para vocês, fazer a leitura de alguns termos da carta de Paulo que ajuda-nos a estruturá-las, deixar mais didática o assunto para que a gente possa comentar e entender melhor a carta de Paulo.
Então nós temos o sumário, que é uma saudação. Paulo fala uma saudação para a sua igreja no capítulo 1. No capítulo 1 e 3, ele fala o propósito divino. Qual é o propósito divino? Ressuscitados em Cristo pela graça, judeus e gentios feitos um em Cristo, judeus e gentios unidos na mesma família de Cristo. Paulo, ministro dos gentios, Paulo ora pelos efésios, ali dá instruções práticas e também traz a conclusão da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, professor e professora, alunos e alunas, essa primeira carta ela é riquíssima, que nós possamos debruçar sobre esses assuntos totalmente bem explicado por Paulo e vamos contemplar a beleza da eclesiologia, vamos contemplar a beleza das doutrinas da igreja revelada nessa carta e a partir de agora nós vamos estudar, né, essa é uma aula inaugural falando sobre os pontos, o destino, a que se destina, qual o objetivo da carta de Paulo aos Efésios, e a partir daí nós vamos aprendendo cada vez mais, porque os assuntos que virão agora já são doutrinas bíblicas, das quais nós falaremos e estaremos contemplando de fato em Cristo todos os mistérios revelados para que possamos, através destes estudos, compreender o que Cristo quer com a igreja, qual a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. E assim possamos entender os projetos de Deus, os planos de Deus e segui-los a partir das instruções reveladas para Paulo. Portanto, professor e professora, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma excelente aula nesse início de trimestre.